cessar-fogo de 2 semanas foi alcançado na Guerra do Oriente Médio, após acordo entre Estados Unidos e Irã. Mas a guerra não terminou. É provável que a guerra recomece e este seja só um período de preparação para outro conflito. Hoje, vamos analisar isso em detalhes. Vamos direto ao ponto. A trégua foi anunciada cerca de 1h30 antes do fim do ultimato de Trump, garantindo 2 semanas de cessar-fogo diante do risco de escalada do conflito. Durante essas 2 semanas, os dois lados concordaram que, sob a condição de o Irã manter o Estreito de Hormuz aberto, os Estados Unidos suspenderiam os ataques contra o Irã. O presidente Trump afirmou no Truth Social que se o Irã permitir a abertura total, imediata e segura do Estreito de Hormuz, ele suspenderia ataques ao Irã por 2 semanas. O presidente Trump destacou que foi estabelecido um cessar-fogo para ambos os lados, mas continuou a guerra com vários ultimatos durante esse período. O presidente Trump decidiu após pedido do primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, e do comandante das Forças Armadas, Azim Munir, que suspendesse o uso destrutivo da força. Felizmente, o Irã também respondeu a isso, emitindo uma ordem para que todas as suas forças armadas suspendessem atos hostis, permitindo assim que o cessar-fogo continuasse por um tempo. O presidente Trump também disse que recebeu do Irã uma proposta composta por 10 itens e acredita que isso pode servir como uma base viável para negociações. Acho que preciso explicar esses 10 itens com mais detalhes. 1. Fim total dos conflitos regionais. 2. Fim definitivo da guerra, não só cessar fogo. 3. Parar os ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano. 4. Suspender sanções internacionais e contra o Irã. 5. Garantir navegação segura no Estreito de Hormuz. 6. Suspensão do bloqueio do Estreito de Hormuz e reabertura das rotas marítimas. 7. Cobrança de uma taxa de passagem por navio no Estreito de Hormuz. 8. Distribuição dos lucros dessas taxas entre 5 partes. 9. Utilização das taxas para custear a reconstrução da infraestrutura pós-guerra. 10. Reconhecimento do direito ao enriquecimento de urânio no TNP. O Irã disse que os Estados Unidos aceitaram esses 10 itens, mas os Estados Unidos negaram. Só saberemos mais detalhes depois. No entanto, após o anúncio do cessar-fogo, começaram a circular vários rumores. As propostas de cessar-fogo apresentadas pelos Estados Unidos e pelo Irã eram diferentes. Isso porque havia muitos pontos difíceis de acreditar para dizer que tanto os Estados Unidos quanto o Irã realmente chegaram a um acordo sobre o cessar-fogo. Para os Estados Unidos seria como admitir o direito do Irã de enriquecer urânio, o que não faz sentido. Isso ocorreu por falta de uma proposta unificada de cessar-fogo. Além disso, segundo uma reportagem da agência AP, foi divulgado que a proposta de cessar-fogo em inglês e a proposta de cessar-fogo em persa eram diferentes entre si. Na proposta de cessar-fogo em inglês, não havia nenhuma menção ao reconhecimento do direito de enriquecimento. Mas, na proposta em persa, havia uma frase reconhecendo esse direito. Por isso, surgiram rumores de que alguém teria manipulado o texto no meio do caminho para facilitar o cessar-fogo. Como ambos os lados sofreram danos graves, planejam iniciar negociações formais para ajustar detalhes das condições no dia 10 em Islamabad, Paquistão. A maioria das avaliações afirma que o cessar-fogo serve apenas para preparar a próxima guerra. Isso ocorre porque, devido a essa guerra, Estados Unidos e Irã praticamente não ganharam nada. Do lado do Irã, parece que eles estão tentando conseguir mais indenizações de qualquer maneira. E do lado dos Estados Unidos, quase nada mudou em relação ao que era antes, a ponto de se questionar por que essa guerra foi travada. Eles buscavam mudança de regime, mas os linha dura fortaleceram seu poder. Mesmo assim, o Irã... O ponto mais importante a se observar na situação atual não é o momento em que a guerra parou, mas sim os ativos militares que estão se movimentando nos bastidores. Atualmente, as forças militares dos Estados Unidos estão sendo destacadas visivelmente para o Oriente Médio e, em especial, o grupo de ataque do porta-aviões George Herbert Walker Bush chegará próximo ao Oriente Médio no final de abril, entrando em condição operacional. Esse timing é extremamente importante. Isso porque o fim do cessar-fogo de 2 semanas está previsto entre os dias 23 e 24, coincidindo quase exatamente com o momento em que o grupo de ataque do porta-aviões estará pronto para operações. É difícil considerar essa sequência como uma simples coincidência. Provavelmente, este é um período de realocação de forças para uma operação maior, após a suspensão dos ataques. A situação em Israel também segue tensa. Reportagens recentes apontam que o estoque de mísseis de defesa aérea de Israel está bem baixo. A defesa contínua contra mísseis e drones do Irã e Hezbollah esgotou rapidamente os recursos de interceptação do Iron Dome e LO. Ao mesmo tempo, há análises de que os sistemas de defesa aérea das forças americanas, posicionadas no Oriente Médio, também sofreram alguns danos devido aos ataques repetidos. Se a guerra continuasse assim, a linha de defesa poderia colapsar antes.
Por isso, o cessar-fogo atual. 외교적 성과라기보다 군사적 재정 Durante essas 2 semanas, os Estados Unidos poderão realocar completamente suas forças navais e aéreas, incluindo o grupo de porta-aviões. Israel poderá restaurar sua defesa aérea, e o Irã também terá tempo para reorganizar seu poder de mísseis e sistema de comando. Por fora, os tiros pararam, mas por dentro, ambos os lados estão se preparando simultaneamente para o próximo confronto. Resumindo esse cenário, é muito mais realista interpretar essa trégua de 2 semanas não como uma medida para acabar com a guerra, mas como um período em que cada lado está tomando fôlego antes de um confronto ainda maior. Então, quem é a maior vítima desta guerra? Na verdade, o país que mais sofreu com esta guerra provavelmente é o Irã. Praticamente todas as instalações de infraestrutura e as perdas humanas foram enormes. No entanto, se olharmos apenas do ponto de vista de terceiros, os países do leste asiático, especialmente Coreia do Sul, China e Japão, também sofrem grandes prejuízos. Esses 3 países, Coreia do Sul, China e Japão, costumam obter petróleo principalmente do Oriente Médio. Entre eles, utilizam bastante o Estreito de Hormuz. Devido a essa guerra, o Estreito de Hormuz foi fechado, causando uma crise energética. Como resultado, o preço do petróleo subiu bastante e o custo de vida também aumentou. Logo, setores industriais enfrentaram falta de petróleo e recursos, levantando a possibilidade de paralisação das fábricas. Houve um cessar-fogo e o Estreito de Hormuz ficará aberto por 2 semanas, trazendo alívio temporário. Porém, a situação permanece incerta, pois a guerra pode recomeçar a qualquer momento. Países do leste asiático precisam buscar rotas alternativas rapidamente, especialmente devido à taxa de pedágio proposta pelo Irã. Durante as negociações, está sendo discutida a possibilidade de cobrar uma taxa de pedágio em vez de abrir completamente o Estreito de Hormuz. Se isso for realmente acordado, o impacto pode ser ainda maior do que o próprio conflito. Até agora, o Estreito de Hormuz era considerado uma via navegável internacional, onde a livre navegação era o princípio, e não havia um sistema em que o país costeiro exigisse pedágio. Mas o Irã está tentando mudar essa estrutura. Os países do leste asiático, em especial, serão os mais afetados. Coreia do Sul, China e Japão dependem do Oriente Médio para grande parte de suas importações de petróleo, e a maior parte desse petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. Isso significa que esses países serão diretamente afetados pelas condições de passagem estabelecidas pelo Irã. Se custos de centenas de milhares ou milhões de dólares por navio forem cobrados, o preço do petróleo tende a subir. Os custos de importação das refinarias aumentam e esse peso acaba se espalhando por todo o setor de energia, transporte e manufatura. Há uma grande possibilidade de que isso também provoque um efeito em cadeia nos preços ao consumidor. O problema não termina aí. Criado um precedente, outros países com estreitos ou pontos estratégicos podem agir da mesma forma. Por exemplo, se um determinado país começar a impor condições mais rígidas de passagem ou exigir taxas com base em suas águas territoriais, todo o sistema global de logística marítima, que tem sido mantido até agora, pode ser abalado. Isso envolve não só a energia, mas a base da ordem do comércio internacional. Por isso, os países do leste asiático enfrentam um dilema complexo. Do ponto de vista da segurança, é difícil intervir diretamente na situação do Oriente Médio, e economicamente é uma estrutura em que não se pode reduzir facilmente a dependência. No final das contas, as opções são limitadas. A dúvida é se vão arcar com os custos para manter a passagem ou partir para uma estratégia de longo prazo de mudar a própria estrutura de abastecimento de energia. De qualquer forma, não é um problema que possa ser resolvido em curto prazo. E dependendo do resultado desta negociação, o nível de pressão sobre a economia do leste asiático pode mudar significativamente. Além disso, essas 2 semanas não são apenas um número escolhido aleatoriamente. É um período importante na linha do tempo. O fim do cessar-fogo está previsto para 23 ou 24 de abril e, na mesma época, um dos principais ativos das Forças Armadas dos Estados Unidos, o grupo de ataque do porta-aviões George Herbert Walker Bush, chegará às águas próximas ao Oriente Médio e estará pronto para operações. Essas 2 semanas servem tanto para negociações quanto para preparação militar, permitindo avançar para a próxima fase sem interrupção. Forças aéreas, navais e de mísseis já estão sendo mobilizadas gradualmente, permitindo que as operações sejam retomadas logo após o fim da trégua, sem reforços extras. Preparação é essencial para reiniciar a guerra.
No entanto, agora esse preparo já está praticamente concluído. É especialmente importante prestar atenção ao momento em que as negociações estão ocorrendo. As duas partes planejam realizar negociações em Islamabad, no Paquistão. Mas se essas negociações não chegarem rapidamente a uma conclusão decisiva, a situação pode mudar drasticamente. Se houver adiamento das negociações ou conflitos em questões centrais, o cessar-fogo pode não ser prorrogado, levando à retomada imediata das ações militares. Como as forças já estão posicionadas no local e os planos de operação estão prontos, não há motivo para atrasos. Na verdade, é mais provável um ataque ainda mais forte. Até agora, os ataques foram limitados. Mas na próxima fase, podem ocorrer bombardeios em larga escala, mirando simultaneamente alvos maiores que infraestrutura, bases militares e instalações essenciais. Resumindo esse fluxo, as próximas 2 semanas não são um tempo para a paz, mas sim um tempo de escolha. Se as negociações forem bem-sucedidas, pode haver uma redução das tensões, mas no momento em que falharem, a situação avança imediatamente para o próximo estágio. Por isso, esse período não é uma pausa na guerra, mas pode ser visto mais como uma contagem regressiva para determinar o momento de início da próxima guerra.